Aprenda sobre o tempo da sua vida nas duas dimensões. Na dimensão humana e na dimensão espiritual. Você precisa aprender sobre isso. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,12 diz assim: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver na fartura e sei viver na fome. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Está no tempo de economizar? Ou está no tempo de gastar mais um pouquinho? Conheça o tempo da tua vida, meu irmão. Para de comparação. Para de querer viver a vida dos outros. Aí tem alguém na tua família melhor. Aí tu tem filho pequeno e tem sobrinho. Aí a criança não tem gente assim: mãe, eu quero um tênis igual do meu primo. O moleque está com um tênis de 1.500 conto. O teu irmão ou cunhado pode comprar. Aí você, para não ficar por baixo, vou lá comprar um tênis para o meu filho. Dá um conga para esse miserável. Compra um tênis de 150 prata e não de 1.500. Viva a tua vida. Para de ficar fazendo comparação, rapaz. Esse meu irmão casado com a irmã mais velha da Elisete é engenheiro com formação na Alemanha, na Suíça, diretor de multinacional no Brasil, tinha apartamento próprio, ele carro zero, a minha cunhada carro zero e eu andando de busão. Ou quando sobrava a Kombi da igreja, nunca fiquei: meu irmão, hein? Deus vai me abençoar, um dia vai chegar a minha vez. Deus vai abrir a porta para mim também. Viva a tua vida, meu filho. Viva conforme você pode. Seja feliz com o que tem. Se você quer ter uma vida mal-sucedida, tome atitudes baseadas na tua emoção. Você só está aí, ai, fiquei emocionado, vou fazer. Ai, gostei, vou fazer. Então prepara para quebrar a cara. Porque toda nossa decisão da nossa vida, não estou falando de decisão de comprar um vestido ou outro, trocar, não, decisões fundamentais da nossa vida, se você fizer baseado em emoções, te prepara para se arrepender. Porque todas as decisões importantes da nossa vida tem que passar por mente, vontade e sentimentos. Tem que passar por essas três coisas. Se não passar por essa escala que eu estou dando a você, se for só na vontade, o desejo domina. Se for só nos sentimentos, as emoções dominam. Se for só na mente, a racionalidade domina. Então você tem que ter essas três coisas para você tomar decisões importantes na sua vida. Sexto, é uma mensagenzinha assim, um feijãozinho com arroz para... Se você quer ter problemas na sua vida, viva do aqui e do agora, não planeje nada. Tem dinheiro, torra. Gasta tudo. Planeja nada, vamos embora. Deixa a vida, Zeca Pagodinho Gospel. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, glória a Jesus. E depois quebra a cara. Sabe? Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Provérbios 30:25 diz que a formiga é um povo impotente, mas no verão ajunta comida. Gente que vive do aqui e agora, não planeja nada. Entrou um dinheiro, está chegando o carnaval, vamos para lugar, que férias nós vamos passar as férias? Que ano? Vamos passar o carnaval onde? Orlando? Orlando? Não, no Nordeste. Rapaz, planeja a tua vida. Vai morar de aluguel 100 anos, filho? Eu fico bobo, rapaz, isso é coisa de homem, vou deixar. Uma coisa que eu queria entender com muito respeito: o cara anda num carro de 250 mil pau e mora de aluguel. Eu queria entender. O carro custa 250 mil conto e mora de aluguel. Rapaz, planeja a vida, cara. Tu tem uma família. Mulher precisa de segurança.
Ah, mas a minha família gosta daqui da Barra, do Recreio. Legal. Está podendo pagar um aluguel aqui? Mas, estou falando em tese, mas eu podia comprar. Estou falando em tese, para você entender. Não, lá na Penha eu podia comprar uma casa. Então tá bom, você compra uma casa na Penha, tá bom, e mora de aluguel aqui na Barra ou no Recreio. Você tem pelo menos alguma coisa que se amanhã acontecer um desastre, você não tem onde cair morto. É isso, planejar. Não dá para me comprar um apartamento no Recreio ou na Barra, que é muito alto, mas dá para me comprar um na Penha, na Vila da Penha, sei lá dá. Então eu vou comprar um negócio aqui para ter uma estabilidade e uma segurança. Isso é planejar a vida. Amanhã minha família não fica na Rua da Amargura. Isso tem que se entender, meu irmão. Tem que entender isso aí, meu filho. Tenha foco. O que tu quer na vida? Quais são os teus objetivos? Tenha foco, meu irmão. A mente humana precisa de 3 coisas fundamentais que a mente humana precisa. A mente humana precisa de foco. A mente humana precisa de conversa. E a mente humana precisa de heróis. Conversa é você com você. Mas não é falando na rua sozinho, não. É quando você for tomar qualquer decisão importante da sua vida, você falar com você, vem cá, se eu fizer isso, pode dar aquilo ali. E se eu não fizer? Quem já fez isso e como é que foi? Você está falando com você. A mente humana precisa de foco. A mente humana precisa de conversa e de heróis. Gente que representa algo para a tua vida como norte. Sejam pessoas que morreram ou vivas. Quem são os seus heróis? Quem vocês assim? Essa mulher, esse homem aí, tem alguma coisa para me dizer? Você já viu os heróis dessa geração? Pablo Vittar. Nossa, chega, para, não precisa falar mais nada não. Chega, pronto. Somente precisa, meu irmão, dessas coisas. Qual é o teu foco? Bota para quebrar, corre atrás. É a verdade. Encare a realidade da tua vida. O profeta Isaías tem uma visão da glória de Deus. Ele vai falar uma coisa muito bonita. Ai de mim que vou perecendo, como eu estou, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quem eu sou? E habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem está à minha volta? Ele tinha uma noção da realidade, do seu estado, de quem ele era, de quem estava à sua volta. Você tem que conhecer a tua realidade, da tua casa, da tua família, do teu negócio, do lugar que você é chefe, da tua vida espiritual. Tá ruim, eu tenho que melhorar. Eu estou brincando de vida cristã. Eu estou sendo um religioso. Eu vou na igreja, mas não tenho compromisso com nada. Não sou membro de coisa nenhuma. A tua realidade. Se você quer ter uma vida bem-sucedida. Olha, tenha amigos. Rapaz, Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é, o cara isolado é um ignorante. Mas o versículo 24 do mesmo capítulo diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que o irmão. Vamos para a Bíblia. Abraão e seus confederados, Davi e seus valentes, Daniel e seus companheiros, Paulo e seus cooperadores, Jesus e seus discípulos. Como é que tu quer andar sozinho? Aprenda que você tem que ter níveis de relacionamento, porque você não pode ter um único nível. Como diz o Dr. Mike Murdock, se eu tratar todo mundo do mesmo jeito, onde é que eu vou privilegiar a lealdade e a fidelidade? Não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas para salvação, meu filho. Cuidado com a heresia. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Isso ele salva qualquer pessoa. Agora, para se relacionar com ele, eu te provo que ele não trata todo mundo igual.
Abraão é chamado o amigo de Deus. Quem mais na Bíblia foi chamado de amigo de Deus? Só Abraão. Moisés, Deus disse assim, ó, com esse aí eu falo cara a cara, com os outros profetas, eu falo por sonhos e revelação. Como é que Deus trata todo mundo igual? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você quer ver Jesus? 6 níveis de relacionamento. Multidão, fariseus, discípulos, 12, dos 12, 3 e do 3, 1. Quanto mais perto no relacionamento, diminui o número. 12 é um relacionamento. Pedro, Tiago e João. Tinha vez para todo mundo, só Pedro, Tiago e João comigo. Ninguém vem. E coisas só com João. O discípulo amado que Jesus entregou a sua mãe para ele cuidar. Níveis de relacionamento. Você tem que ter. Relacionamento é igual uma sanfona, meu filho. Ó. Já viu sanfona? Sanfona. Como é que é sanfona? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Relacionamento é assim, empurra um para lá, traz outro para cá, vai para lá. Mas não precisa dizer assim, sai fora. Não. Você não precisa empurrar ninguém mal educado. Você está vendo que aquele relacionamento não merece confiança? Vamos jantar? Não, muito obrigado. Vem aqui na minha casa. Não dá não. Você vai, ó. Relacionamento. E deixa eu dizer mais uma para vocês aqui. Ninguém escolhe ser meu amigo. Eu decido quem é que vai ser meu amigo. Abra sua Bíblia no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Diz o texto da palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É a mesma coisa que dizer, ajuda-nos a usar sabiamente o tempo que dispomos. Eu quero falar de uma das coisas mais importantes que Deus deixou para o homem, que é o tempo. Um fator fundamental da vida. Eu queria mostrar algumas características do tempo para você poder dar importância a ele. Mas antes, uma definição de tempo é sucessão de dias, meses, anos, horas, minutos, segundos, que dá ao homem ideia de passado, presente e futuro. Isso aqui é uma definição simples de tempo. As medidas de tempo, séculos, milênios, anos, meses, semanas, horas, minutos, segundos, até o que nós chegamos a momento. Momento é a unidade indivisível do tempo, ninguém calcula o momento. A nossa vida é feita de incontáveis momentos. Então eu quero te mostrar algumas características do tempo para te ajudar nessa questão, que é uma das coisas mais importantes que Deus deixou para o homem. Primeira característica é essa: o tempo que passa não volta. O tempo que passa não volta. Ele tem o poder, se você bobear, de neutralizar o teu presente e estragar o teu futuro. Coisas que aconteceram no passado, que marcaram a sua vida, coisas ruins, perdas, maldades, injustiças e vai por aí afora. Se você bobear, essas coisas do passado têm o poder de travar presente e estragar futuro. Tem pessoas em quadros de depressão, de angústias, de problemas emocionais e mentais, por histórias do passado, que você não tem como voltar lá atrás para consertar. Eu vou trazer um personagem da Bíblia para a gente aprender como lidar com o tempo que passa e que não volta, e que tem esse poder de marcar a nossa vida. Eu vou trazer um personagem da Bíblia que tinha tudo para ter a sua história estragada. Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada ou arredia, das duas umas. Ele tinha tudo para ser uma pessoa
derrotada na vida. E vamos descobrir o que esse camarada tinha para não permitir que coisas ruins do passado destruíssem a sua vida. O nome dele é José do Egito. A história de José é muito interessante. A Bíblia fala que aos 17 anos de idade, ele era queridinho do pai, ele é vendido como escravo por seus irmãos. Para você ter uma ideia, um adolescente entre 12 e 17 anos, que sofre uma ruptura emocional violenta, ele pode virar um esquizofrênico, que é uma doença mental que só é controlada por remédio. Ou Jesus cura, ou tem que tomar remédio a vida toda. Então José foi abruptamente arrancado do seio da casa e vendido como escravo. Ele tinha tudo para ser um cara esquizofrênico, ou então uma pessoa revoltada com a vida. Você já imaginou se tua família se reúne e teus irmãos assim, vamos vender esse cabra aqui? Né? Já parou para pensar o que é isso? Você ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Ele podia ter um quadro de depressão, porque ele sofre também uma perda violenta, e a perda é um dos motivos, é um dos fatores que pode levar uma pessoa à depressão. Então ele tinha tudo para ser um escravo revoltado, ele tinha tudo para ser uma pessoa negativa na vida, ele tinha tudo para estragar o seu presente e detonar o seu futuro. Qual é o segredo desse camarada? Então vamos lá. Número 1, é que José possuía um sonho. Quem tem sonho não remói o passado. Quem tem sonho, olha para frente. Quem tem sonho não fica preso nas histórias e nos fatos negativos da vida, mas ele é levado, é impulsionado a prosseguir na sua jornada a fim de alcançar os seus sonhos. Sonhos são objetivos. Então, número 1, esse camarada tinha um sonho, e o sonho alimenta a nossa esperança. Número 2, José era um camarada que aprendeu a depender de Deus. Quem depende de Deus não tem sorte nem azar na sua vida. Quem depende de Deus tem propósito de Deus na nossa vida. Quando você vai para a Bíblia, capítulo 41, versículos 51 e 52 do livro de Gênesis, ele vai dizer: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis 45, 5, Deus me trouxe para cá. Gênesis capítulo 50, a partir do 18, foi Deus que transformou o mal em bem. Então ele aprendeu a depender de Deus. Quem depende de Deus não é travado pelas coisas ruins do passado. Em terceiro lugar, esse camarada tinha uma visão de vida espetacular. Quando os 2 filhos dele nascem, ele dá o nome de Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento, Efraim, prosperidade. O que ele está dizendo? O que ficou para trás já era, é passado. O que vale é daqui para frente. Para de remoer teu passado, porque você não vai voltar lá. Você está vivo, tem propósito de Deus. Você está vivo, tem bênção de Deus. Você está vivo, tem portas abertas para você, tem milagres para você. Siga em frente. E em quarto lugar, como é que esse camarada não é traumatizado pelo passado? É que ele tem uma capacidade de perdoar fenomenal. A história é linda. Vocês já sabem que depois de José, ele vai para casa, é escravo, vai para a cadeia. A mulher de Potifar põe os olhos no garoto, arma uma cilada para ele, ele cai fora. Ela denuncia de que ele tentou seduzi-la. Ele é posto na cadeia, fica na cadeia, revela os sonhos de Faraó. Eu estou sintetizando a história, e aí ele vai ser o governador do Egito. Agora ele está numa alta posição, a fome vem sobre a terra, e a sua família sai lá de Canaã para comprar alimento. E quem tem a responsabilidade dos celeiros do Egito é José. Eu estou sintetizando a história para você. Essa história você tem que fazer uma conta. Com 17 anos ele foi vendido. 17 anos de idade ele foi vendido. 30 anos ele está diante de Faraó como governador. 13. 7 anos de fome.
20. 2 anos, 7 anos de fartura, 20. 7 anos de fome, aproximadamente com 2 anos, a sua família vai ao Egito. Então, 22 anos depois, chegam seus irmãos. Vocês sabem da história. Ele se dá a conhecer a seus irmãos, trazem seu pai, o faraó dá uma terra para a família de José. Depois o pai de José morre, Jacó. Aí a turma se reúne e diz assim: esse cara vai vir para atropelar a gente agora. Ele vai se vingar. Vamos fazer uma coisa. Vamos dizer que a gente é escravo dele a partir de hoje. Aí você chega em Gênesis capítulo 50. E é lindo o final do texto, a partir do versículo 18. Os irmãos se reúnem e dizem: José, a partir de agora nós somos seus escravos. Olha a resposta desse cara, que é uma lição para alguém que está aqui, traumatizado por alguém, e você não consegue perdoar. José diz assim: porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o transformou em bem, como se vê no dia de hoje. Agora, preste atenção ao final da fala. O texto diz assim: e José falou segundo o coração deles. Ué, quem era para estar traumatizado é José. Quem foi vendido como escravo foi José. Quem foi arrancado da casa abruptamente foi José. Quem foi para a cadeia sem merecer foi José. Mas é José que fala segundo o coração deles. Sabe o que significa isso? Primeiro, José não guardou mágoa nenhuma, mas seus irmãos estavam traumatizados pelo erro que fizeram. Então, é José que fala segundo o coração deles, e não eles segundo o coração de José. Porque José liberou perdão. Quando você libera perdão, você zera o seu caixa emocional. Você cura as feridas da tua alma. Está aqui o segredo para esse camarada não ser neutralizado no presente e não estragar o seu futuro. Um homem que tinha sonhos, um homem que aprendeu a depender de Deus, um homem com uma grande visão de vida e um homem com uma grande capacidade de perdoar. Queridão, eu não sei se tem alguma coisa do passado te traumatizando. Você não vai voltar lá. Mas empregue essas 4 coisas e siga avante no propósito de Deus. A segunda característica do tempo é exatamente contrária a essa. O tempo que passa não volta, mas a segunda característica é que você não antecipa o tempo. 2026 só em 2026. Setembro de 2025, só em setembro de 2025. Enquanto que o tempo que passa tem o poder de traumatizar pessoas, o tempo que ainda não chegou tem poder de trazer profunda ansiedade às pessoas. E elas tomarem atitudes precipitadas. Você não antecipa o tempo, então você é dominado por uma profunda ansiedade. A ansiedade é uma sensação desconfortante de apreensão e dor ligada a um acontecimento que ainda não aconteceu. Então, você tem taquicardia, envenena teu pensamento. A ansiedade exacerbada pode gerar impacto químico e físico no cérebro e trazer doenças para você. Agora, olha a história de um cara que quis antecipar o tempo. O nome dele é Moisés. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Você já sabe da história. O Faraó mandou matar tudo que é criança. A mãe põe ele num cestinho. A filha de Faraó vai se banhar no rio. Pega Moisés e manda chamar. A irmã acompanhou e chamou a própria mãe. Foi paga para cuidar de Moisés. Então Moisés foi criado para ser um príncipe. Ele foi criado em toda a ciência e cultura do Egito. Aos 40 anos de idade, ele aprendeu com a mãe dele quem ele era, que povo ele participava. E ele viu o massacre de Faraó aos hebreus. Então, tem lá uma briga entre um hebreu e um egípcio. Ele vai e mata o egípcio. Depois,
tem uma briga entre dois hebreus, ele vai a favor do que estava certo, o que estava errado disse: quem te botou você como juiz sobre nós? Você quer fazer comigo o que fez o egípcio? Descobriram. Ele pensou que estava na hora de resolver o problema. Fugiu para o deserto. 40 anos depois do deserto, Deus se apresenta a ele e diz: você vai voltar ao Egito e livrar meu povo. Aí Moisés diz assim: eu? Quem sou eu? 40 anos antes ele disse: esse cara sou eu. 40 anos depois ele diz: esse cara não sou eu. Agora está pronto. Porque agora você sabe que não está o poder em você. Olha como é que Deus trabalha com o tempo. 40 anos para fazer Moisés ser formado como um estadista. E 40 anos no deserto para ele aprender a ser servo e obedecer. Porque Deus precisava de um estadista e de um servo. Então, no tempo certo, Deus envia Moisés. Temos que aprender com Jesus. Em João capítulo 2, versículo 4, naquela festa de bodas do Caná, acabou o vinho e a mãe de Jesus vai a ele. E ele disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas em Mateus 26, 45, ele diz: agora é chegada a minha hora. Ei, calma. Calma, queridinho. Calma, queridinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa do tempo. Ele vive na eternidade. Ele é o criador do tempo. Quem precisa de tempo sou eu e você. Quer ver? Você quer ver como é que a gente precisa do tempo? Então vamos lá. 9 meses para nascer. 1 ano aproximadamente para começar a andar e dizer mamãe, papá. 12 a 15 anos para descobrir que o pai e a mãe não são super-heróis. 21 anos para atingir uma certa maturidade. 30 anos, mais ou menos 30, para atingir o limite máximo da maturidade. A partir daí, o ser humano só acumula experiência. E quando ele pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Então, desculpa eu dizer uma coisa aqui para você. Se o camarada for Zé Bobão aos 40 anos, ele vai ser Zé Bobão aos 50. Vai ser Zé Bobão aos 60. Porque o limite máximo da maturidade é 30, 31, 32. Esse sou eu e você. Quem precisa do tempo sou eu e você. Você não vai antecipar o tempo, meu filho. Pode roer unha, pode gritar, pode clamar, pode chorar. Porque eu e você precisamos do tempo. E você não vai antecipar o tempo. Aprenda com Davi que no meio da guerra, cercado por tudo que é inimigo, ele escreve o Salmo 27. Versículo 13 e 14. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aquieta, meu irmão. Você não vai antecipar o tempo. Faça a sua parte e espera a hora de Deus. A partir de agora eu vou começar a fazer uma pergunta para você responder para você. O tempo que passa não volta, você não antecipa o tempo. Terceiro, o tempo passa rápido. Você já viu o cronômetro de Fórmula 1? Que mede milésimos de segundo a velocidade? Irmãos, um dia desse na minha igreja, negócio de criança lá, entrou a classe Ovelhinhas de Jesus. Eu disse, eu participei dessa classe. Hoje eu sou ovelhona de Jesus. Mas eu já fui ovelhinha. Rapaz, um dia desse eu estava namorando a minha esposa e casando. Eu casei a minha neta. Eu já tenho neto e tenho neta casada, mesmo que você não ache de tanta jovialidade que você está vendo. Mas eu já sou avô. Rapaz, o tempo passa muito rápido. E eu começo a perguntar a você, o que é que você está fazendo com o tempo disponível da sua vida?
Número 4. O homem, isto é, o ser humano, tem pouco tempo. Quer que eu prove? O Salmo 103, versículo 14 e 15 diz que ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, são seus dias como a flor, como a erva. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se acha mais. O Salmo 90, versículo 9 diz: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. O Salmo 78, versículo 39 diz: lembrou-se que somos carne, é como um vento que passa. O que é que tu está pensando? Pode esticar o que você quiser, querida. Ok? Cuidado para não pagar mico e não ficar ridícula. Mas pode esticar, não tem nada contra. Top. É para o teu marido, faça. Aumenta aqui, estende ali, estica aqui. Não tem nada contra. Até homem agora está botando silicone, rapaz. Eu não sabia desse negócio, Eliel. Já viu isso, Eliel? Uns caras grandão assim, com um peitão, silicone, compadre. Homem. Pode fazer o que você quiser. Cuidado. Cuidado. Um dia desse eu vi uma atriz da Globo, eu pensei que ela estava rindo o tempo todo. Falei, essa mulher está rindo, ela estava assim, ó. Aí quando ela levantou o braço, apareceu a pelanca. Parece que botaram a mulher num torniquete. Mais uma esticada, vamos lá. Mas não adianta, vai aparecer. Aproveito para dizer aqui uma coisa, seja homem e mulher, claro, você melhorar, você se atualizar, tudo top. Agora, cuidado, porque coisa feia é ver uma mulher de uma idade mais avançada e um homem de uma idade mais avançada querer dar uma de garotinha e garotão. E todo mundo sabe que é mentira. Que aquilo é uma farsa. Então, sabe, viver cada fase da vida é uma coisa top. Você se cuidar, top, mas cuidado. Porque o ser humano tem pouco tempo. E eu pergunto a você, o que é que você está fazendo com o tempo? O tempo é tão importante na nossa vida que o teu trabalho tem capacidade mais tempo. Isso é, você vende tempo. O salário que tu recebe é uma conjugação de capacidade e tempo. O tempo é tão importante que você vende tempo. Alguém compra teu tempo, meu amadão. E eu pergunto, o que é que você está fazendo com o tempo? Uma outra questão sobre o tempo. Escute. Estamos vivendo tempos difíceis. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3. Se protege baleia. Se protege mosquito. Se protege cachorro. Se protege bicho do mato. Se protege mata. Mas falam em aborto na maior cara de pau, a coisificação da vida, como se o ser humano fosse uma coisa como outra coisa qualquer. É difícil manter casamento, é difícil criar filhos, é difícil manter a fé. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempo de injustiça, de maldade, de perversidade. Se mata ser humano como se estivesse matando um mosquito. O que é que você está fazendo com o seu tempo? O tempo não é igual. Nós saímos da era analógica para digital e agora nós estamos entrando na inteligência. Há uma inteligência artificial que está sendo construída. O tempo não é igual, meu irmãozão. Olha a igreja. A igreja, ela não abre mão para pecado. Pecado na Bíblia é aqui, na China, na Europa, em qualquer lugar. Mas a igreja se contextualiza. Sabe como é que era a minha época? Ah, você não sabe. Era banco sem encosto. Ventilador sem hélice. E olha o som. Pastor! Estamos aqui na Assembleia de Deus. O som era assim.
Eu peguei, muita gente aqui não sabe nem o que é isso, retroprojetor, não sabe nem o que é. Sabe como é que se colocava o hino? É um aparelho que você botava um tipo de quase plástico, escrito com hidrocor, para a letra sair. Não tinha esse negócio todo bonito que tem aqui, não. Ar-condicionado. Você está de brincadeira. A igreja com ar-condicionado. Não tem esse negócio, irmão. Olha como é que a igreja se contextualizou. Na minha época, terno fazia parte da santidade do pastor. Pastor não podia pregar sem terno. Olha como é que a igreja se contextualizou. É tênis. Aí, olha como é que eu estou. Moderninho. Sou da Bleia. Olha como é que eu estou. É assim que eu prego na minha igreja. Porque o tempo não é igual. Antigamente os filhos sentavam na mesa e ouviam sempre o pai. Os filhos hoje passam mais tempo com os outros do que com você. Então requer um cuidado dobrado. Se você tem criança e adolescente nesse tempo que estamos vivendo. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Se eu ficar só na pergunta e não te ajudar, eu não estaria dando para você uma palavra para você aplicar daquela porta para fora. Então, eu vou te dar algumas dicas do que você tem que fazer com o seu tempo. Eu vou te dar uma dica para você. Primeiro, Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso é, não jogue tempo fora. Quanto tempo tu passa na internet? Você sabia que foi feita uma pesquisa que no Brasil se utiliza dos 365 dias no ano, tem gente que utiliza 112 dias do seu tempo olhando o Zap, YouTuber, Instagram. Eu vou dar um dado para você ter uma ideia do que é isso. Quem é viciado em cocaína para ter uma crise de abstinência, isso é. Quando é que um viciado em cocaína tem uma crise de abstinência? 72 horas sem usar cocaína. Um viciado em cocaína tem uma crise de abstinência com 72 horas se ele não usar. Você sabe quanto é o tempo da crise de abstinência quem é viciado em tablets e equipamentos eletrônicos? 3 horas. Você já parou para pensar? Eu vou dizer uma palavra aqui para te chocar, dos especialistas. Está sendo criada uma geração de doentes mentais com problemas cognitivos e problemas emocionais sérios e uma geração que não sabe resolver problemas fáceis. Você entregou um celular na mão do teu filho para ele não te perturbar. Porque ele tem 4, 5 anos de idade. Você não sabe a covardia que tu está fazendo. Você sabia que a Suécia voltou a cadernos, a escrita e afastou toda a tecnologia da mão de crianças? O mal e o poder dos eletrônicos na mente de uma criança, na vista de uma criança. Nós estamos tendo uma geração de crianças extremamente ansiosas e depressivas. Crianças irritadiças. Crianças que têm dificuldade de aprendizado. Isso, meu irmão. Deixa na mão dos fedelhos. Os especialistas dizem que uma criança até 6 anos de idade não podia jamais estar com um tablet ou um celular na mão. Até 6 anos de idade. E depois daí, com tempo controlado e reduzido. Eu tenho meu filho Silas, que é pastor, aqui pertinho de vocês. Eu tenho a minha neta, filha dele de 16 anos, e o garoto de 12 anos. Você pode. Meu filho tem tempo controlado para eles usarem a internet. E sabe tudo o que eles estão fazendo. Depois daquilo, acabou. Quer usar o tempo, acabou.
Não tem mamãe me chora. Não tem conversa fiada. Os pais hoje querem agradar os filhos, entregando um instrumento que está deturpando toda a área do aprendizado de crianças e adolescentes. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer a fogueira para queimar celular. Ah, diabo. Ah, demônio. Traga aqui que nós vamos queimar tudo. Não estou falando disso não, meu irmão. Mas como é que você está usando isso? Quanto tempo você passa nessa jossa e você ora, lê a Bíblia? É só uma perguntinha. Segundo lugar, se você quer usar o seu tempo da melhor maneira possível, preste atenção a isso. Associe tempo com prioridade, disciplina, capacidade, estilo de vida, oportunidade e usufruir. Você tem que associar o tempo com essas coisas. Qual é a tua prioridade? Você está usando o tempo em coisas não prioritárias mais do que coisas prioritárias. Você está errado. Associe tempo com prioridade. Associe tempo com disciplina. Atos repetitivos que você tem que fazer para o bem da sua vida. Associe tempo com capacidade. Não queira fazer uma coisa que você não tem aptidão. Quer que eu dê um exemplo para você entender? O cara não suporta matemática e quer fazer engenharia. Se você não suporta matemática, o que você vai fazer com engenharia? No meio do caminho vai desistir. Gastou um montão de tempo com uma coisa que você não vai concluir. Qual é a tua capacidade? Quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. É aquela história do camarada que está aprendendo inglês, francês, alemão, ao mesmo tempo. No final de 2 anos, nem português direito ele fala, de tão confuso que o cara está. Então você tem que associar tempo com a capacidade. Foi Jesus que falou em Mateus 25, a partir do versículo 14, na parábola dos talentos, que os talentos foram entregues conforme a capacidade de cada um. Não quero uma coisa maior do que a tua capacidade. Associe tempo a teu estilo de vida. Como é que você trabalha? Você dá plantão? Você trabalha de noite? Você trabalha de dia? Você tem que associar o tempo a isso, para você não desperdiçar. Associa tempo à oportunidade. Essa oportunidade que está abrindo para mim, eu vou ter que gastar muito mais tempo, porque é uma oportunidade. E oportunidade não fica parada te esperando. Toda oportunidade está em movimento. Umas com uma velocidade maior, outras com uma velocidade menor, mas todas estão em movimento. E associe tempo a usufruir. Por que você acha que Deus fez o mundo no 6º e no 7º descansou? Por algum acaso Deus ficou cansado? Não. Tem 2 coisas que Deus quer demonstrar. Primeiro, uma lei moral para os homens. E segundo, Deus parou para apreciar a sua criação. Você não descansa nunca. Então, eu vou falar em tese para machos e fêmeas, para homens e mulheres. Está lá o camarada, trabalha, nunca para, nunca descansa, trabalha, nunca tira férias, trabalha. Aí vai construindo patrimônio, vai construindo coisa, e o nome dele é trabalho. Meu nome é trabalho, eu só trabalho. Meu negócio é trabalhar. Nunca sai, nunca vai a uma praia, não sai com a família para lugar nenhum, eu só trabalho. Aí quando ele constrói um patrimônio, o tempo passa. Morreu, não usufruiu nada. Aí chega Ricardão para ocupar o lugar. Ricardão vai agradecer todo o teu esforço de 30 anos, ô mané. E ele vai usufruir. Você andava de carro velho, não gastava com nada. A primeira coisa que ele vai fazer é comprar um BMW e dar para a mulher que ele vai dirigir. E a mulher fica toda emocionada. Esse homem me ama. Não, queridinho, ele está usando o dinheiro que o macho deixou e que ele é que vai andar no carro. Esse é para você. Você não sabe nem dirigir. É assim que acontece. Trabalha. Não usufrui nada. Agora as irmãs.
A mesma coisa. Trabalha, cria filhos, aí depois vai criar neto. Deixa eu dar uma palavra para você. Ajudar a tua filha ou teu filho é uma coisa. Assumir filho dos outros é idiotice. Quem pariu Mateus embale. Ajudar é uma coisa, tomar conta de filho dos outros e você então vira escrava. Aí trabalha, o marido chega e diz assim: minha filha, vamos ali numa pizzaria, deixa de bobagem, compra farinha de trigo que eu faço aqui, é mais barato. Aí o marido diz: minha filha, eu queria te dar uma joia, deixa de besteira. Compra uma bijuteria que é a mesma coisa. Aí um dia, minha irmã, você trabalha, não usufrui nada, um dia a mesma coisa. Brum, morre. Aí ele bota uma mais 20 anos mais nova que você no seu lugar. Aí a nova gostosinha da parada passa numa loja da Gasté. Aí diz assim: ai, que anel lindo, eu nunca tive um anel daquele. 30 mil conto. O cara vai lá, pô! E tu, nem com bijuteria de 500 pratas tu usou. Eu não estou falando que você tem que rasgar dinheiro, não. Cada um tem que aprender a viver o padrão de vida que Deus permite. Quem sabe faz a festa com o que tem. Na época que eu era mais pobre do que eu sou hoje, pobre de Maré Desci, tinha lá a Kombi da igreja, a família da minha esposa, 11 irmãos. Meu irmão mais velho, o deputado Samuel Malafaia, é casado com a irmã mais velha da Elisete. A gente ia para a praia de Grumari. Umas 15 pessoas dentro da Kombi, a 16, mais a caixa de isopor, com groselha, farofa, maionese quase estragada, frango. E a gente fazia a festa. Quem sabe faz a festa com o que tem. Você não precisa ir para hotel de 5 estrelas para fazer a festa, mas você precisa aprender a usufruir, a viver conforme Deus permite você viver. Nunca para, nunca descansa, nunca passeia, não vai a um piquenique, nunca foi no jardim zoológico, nem na Quinta da Boa Vista, nem pegou um carro no Rio de Janeiro para ir numa praia. Trabalha o tempo todo e não sabe usufruir. Você sabia que Jesus parava para descansar? Terceiro lugar, e eu já vou encerrar minha palavra. Aprenda sobre o tempo da sua vida nas duas dimensões. Na dimensão humana e na dimensão espiritual. Você precisa aprender sobre isso. O apóstolo Paulo em Filipenses 4,12 diz assim: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver na fartura e sei viver na fome. Eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Está no tempo de economizar? Ou está no tempo de gastar mais um pouquinho? Conheça o tempo da tua vida, meu irmão. Para de comparação. Para de querer viver a vida dos outros. Aí tem alguém na tua família melhor. Aí tu tem filho pequeno e tem sobrinho. Aí a criança não tem. Tem gente assim: mãe, eu quero um tênis igual do meu primo. O moleque está com um tênis de 1.500 conto. O teu irmão ou cunhado pode comprar. Aí você, para não ficar por baixo, vou lá comprar um tênis para o meu filho. Dá um conga para esse miserável. Compra um tênis de 150 prata e não de 1.500. Viva a tua vida. Para de ficar fazendo comparação, rapaz. Esse meu irmão casado com a irmã mais velha da Elisete era engenheiro com formação na Alemanha, na Suíça, diretor de multinacional no Brasil, tinha apartamento próprio, ele carro zero, a minha cunhada carro zero e eu andando de busão. Ou quando sobrava a Kombi da igreja, nunca fiquei: meu irmão, hein? Deus vai me abençoar, um dia vai chegar a minha vez. Deus vai abrir a porta para mim também. Viva a tua vida, meu filho. Viva conforme você pode. Seja feliz com o que tem.
E a última coisa, como é que está o tempo da tua vida espiritual? O apóstolo Paulo, em Romanos 13:11, diz isto: digo conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Você é um cristão melhor ou pior? Você é mais crente ou menos crente? Você é alisador de banco ou é servo de Deus? Você vem para a igreja para ser servido ou você serve ao Senhor? Porque tem gente, não é que não, na igreja lá que eu sou pastor. Aqui não tem essa gente não. Tem gente que pensa que pagou ingresso. Chegou na igreja, eu quero ficar arrepiado, eu quero chorar e quero rir. Eu quero sentir presença. Tem que ter fogo. Porque se não tiver fogo, o culto não é bom. Aí ele vem para cá, o dia inteiro, xinga palavrão, fala bobagem, faz maldade. Quando chega na porta da igreja, ele bota máscara de crente. Máscara de crente. Cheguei na igreja, aleluia. Ô Senhor, eu quero ver o fogo cair. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja é o resultado da nossa espiritualidade ou da nossa carnalidade. A gente está querendo uma coisa na igreja que a gente não participa com nada. Você foi feito para frutificar, meu irmãozão. Você não foi feito para vir aqui para alisar banco, não. Ou você pensa que dá dízimo e oferta você está fazendo tudo? Você não entendeu nada de reino de Deus. Você prega para quem? Você fala de Jesus para quem? Você discipula quem? Você trabalha no reino aonde? Você serve aonde? Ah, meu irmão, tem gente enganada. Como é que está a tua vida? Você é um cristão melhor ou pior? É um carrancudo, um casca-grossa, cheio de mania, de bobagem. Quem é você? Você é aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Ou você é cheio de metodologias que não tem nada a ver com o reino de Deus? Como é que é você? Tua vida está melhor ou pior? E você que está aqui essa noite? Você conheceu o Evangelho, né, querido? Né, querida? Você já serviu a Deus, mas hoje você está longe? Deus te trouxe aqui hoje. Aleluia! Nesse tempo é o tempo aceitável. Foi Deus que trouxe aqui, viu, querido? Para você ter um encontro com Deus que muda a nossa vida no tempo e quer te dar uma vida melhor.